Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o presbítero Guilherme, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a revista da Escola Bíblica Dominical editada pela CPAD, primeiro trimestre de 2023. Nesta lição trataremos da lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição número 3, se você não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever no meu canal, ative os sininhos para notificações para não perder nenhum vídeo e sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Textual. Jesus respondeu e disse: Tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-lhe de beber? Tu lhes pedirás, e ele te dará água viva. O textual está escrito no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 10. Verdade prática ou verdade aplicada, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4, versículo do 7 ao 15. Que diz assim a palavra do Senhor: Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como se, sendo por judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, do seu filho, do seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe dou nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Introdução. Nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, o nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Glória a Deus. Na lição passada eu quero aqui citar, na lição passada nós tratamos do avivamento no Antigo Testamento, que foi a lição de número 2. Lição número 2 nós tratamos na lição passada, o avivamento no Antigo Testamento. Eu quero deixar claro aqui já também, não posso deixar de mencionar, que eu citei na lição passada que o grande avivamento, ou o avivamento, ele é dado ou se dá devido à proclamação das Escrituras Sagradas, é através da palavra de Deus, que traz para nós, para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, este avivamento. Então, o avivamento genuinamente biblicamente falando, ele acontece através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que acontece o avivamento na vida da igreja, na comunidade e até mesmo no país, na nação. É através da proclamação das Escrituras Sagradas, através da proclamação da palavra de Deus. Nós citamos também, na lição passada, que uma pessoa
avivada, ela pode influenciar o grupo, ela pode influenciar a igreja que ela congrega, ela pode influenciar o departamento que ela dirige, ela pode influenciar o bairro que ela mora, ela pode influenciar a nação que ela reside, o país que ela mora. Uma pessoa avivada, ela pode fazer isso. Mas como o presbítero Guilherme, uma pessoa avivada pode fazer tudo isso? Através da proclamação do Evangelho, através da proclamação da palavra de Deus, ela pode trazer o avivamento para o grupo, para o departamento, para a igreja que ela congrega, e até mesmo para o bairro onde ela reside, e até mesmo para a nação. Glória a Deus. Nós citamos isso na lição passada. Vamos voltar aqui à lição. A lição é, no tópico primeiro, o avivamento nos evangelhos. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João, o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Daí não consideramos esse evangelho um livro sinótico. O que é isso? Ele não é sinótico, ou seja, ele não é igual aos outros evangélicos, ele traz uma abordagem diferente, uma abordagem diferenciada, por isso que ele não é sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma área diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, disse Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais dos seres humanos. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Vejamos, na lição passada nós abordamos vários eventos de avivamento no Antigo Testamento, vários eventos de um grande avivamento, de um dos grandes avivamentos no Antigo Testamento. Nós abordamos, no caso, nós abordamos o texto de Neemias, né? O texto de Neemias, aonde Neemias, ali no livro de Neemias, capítulo número 8, ele, juntamente com Esdras, o sacerdote, escriba e sacerdote, eles proclamam a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, aonde há um quebrantamento, do povo, aonde o povo faz um concerto com Deus, aonde o povo se volta para Deus através da proclamação da palavra de Deus. Volto a repetir, não há avivamento se não houver uma proclamação genuína dos evangelhos da palavra de Deus. Não há como ter esse avivamento. Nós vimos também, no caso do livro de Crônicas, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 7, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, a partir do verso de número 26, nós vimos esse grande avivamento também, aonde o rei Josias, ele sobe ao trono para reinar, e a Bíblia nos diz que ele faz um grande avivamento, ele faz o povo fazer um concerto com Deus, ele faz o povo, ele levanta ali levitas e sacerdotes, para irem à casa de Deus e restaurar o culto a Deus, e eles levam ali, os sacerdotes, eles se levantam e vão até a casa de Deus, restauram o culto, jogam fora, lançam fora do templo,
da casa de Deus, todos os ídolos que estão lá dentro, e a Bíblia diz que o rei chama o povo e faz um concerto com o povo diante de Deus ali, o povo faz todo aquele concerto, e ali é uma evidência de um dos grandes avivamentos também, no Antigo Testamento. Nessa lição aqui, nós já aprendemos aqui no primeiro tópico que não há avivamento sem a proclamação da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Jesus, Cristo, ele é a própria palavra encarnada. Então ele assenta ali no poço de Jacó, durante o horário da meio-dia, e a Bíblia diz que os seus discípulos vão até a cidade comprar comida, alimentação. E a Bíblia diz que ele se deu a conversar com a samaritana. E aqui nós vemos já um relato bíblico, ou um dos primeiros relatos bíblicos, onde Jesus Cristo ele se dá a conhecer como Cristo, como Messias. Nós já vemos aqui um primeiro relato bíblico, onde Cristo ele se dá a conhecer como o Salvador da humanidade. E a Bíblia diz que ela conversando ali naquele diálogo com Jesus Cristo, a Bíblia diz que o mestre apresenta uma água nova para ela, uma água diferente, uma água que ela não tinha bebido ainda. Que água que é essa? Nesse texto aqui, a água simboliza a obra redentora de Jesus, a obra redentora da salvação que Cristo veio oferecer a todos os homens, através do seu sacrifício. Então ali, Jesus apresenta para ela uma água diferente, uma água diferenciada, e ela começa a conversar com Jesus. Jesus diz para ela: olha, vai lá e chama os teus maridos. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tivesse 5, nenhum era teu. E ali ela começando a conversar com Jesus, ela disse: Senhor, veja que tu és profeta. Primeiro ela reconhece Jesus como Senhor, depois agora ela já está reconhecendo Jesus como profeta. E ali, naquele diálogo, ela conversando com Jesus, Jesus disse para ela: então vai e chama. Ela disse: não, agora eu vou chamar o povo. Ela vai e chama o povo para vir conversar com Jesus. Quando ela chega diante de Jesus com o povo, a Bíblia diz que o povo olha para ela e diz: olha, não é mais pelo que tu falou, e sim porque nós estamos vendo, nós cremos na palavra dele, na palavra de Jesus. Então não existe avivamento sem a proclamação do Evangelho, sem a proclamação da palavra de Deus. Nós vemos isso aqui bem claro. O avivamento de Mateus, note bem que o comentarista ele escolheu começar por João, porque como ele já citou, João ele é um evangelho diferenciado, ele não é um evangelho sinótico, ou seja, igual, ele é um evangelho diferente, que aborda o poder, o senhorio, a pessoa, a obra redentora de Cristo. Isso é o que o apóstolo João aborda no seu livro. Por isso ele é um evangelho diferente, ele é um evangelho que aborda as características de Cristo como Senhor, como Salvador, como obra redentora, como o verbo encarnado, como a palavra encarnada, como Deus. Por isso que ele é um evangelho diferente. O avivamento de Mateus, olha só, o evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo, e é considerado o evangelho do reino, ou o evangelho do reino. A expressão reino dos céus, reino ou reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Olha só, olha a abordagem de Mateus, como mudou aqui. A abordagem de Mateus já mudou. A abordagem de Mateus primeiramente é revelar Cristo aos judeus. Nós estamos vendo aqui. Notemos nós que ele fala reino dos céus e reino de Deus. Aí alguém me pergunta: é diferente? Não, não é diferente. É o mesmo. Reino dos céus e reino de Deus é o mesmo. São sinônimos. São sinônimos. Então é o mesmo reino. Está falando o mesmo reino. Quando fala reino dos céus e reino de Deus, é o mesmo reino, porque eles são sinônimos. Então Jesus não está falando de um reino diferente, ele está falando do mesmo reino. Reino dos céus e reino de Deus é o mesmo reino. E nós vimos aqui que mudou
o foco de Mateus é apresentar Jesus aos judeus como Messias prometido no Antigo Testamento. Então esse é o objetivo primário de Mateus. Depois, apresentar Jesus Cristo ao mundo. Depois é apresentar Jesus Cristo ao mundo. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e um dos seus discípulos, e humilhado